De cima, você não veria essa entrada do objeto 825, nem saberia que existe. Sobrevoando a cidade de Balaclava. Na verdade, acho que tudo bem. Na Crimeia, você pode ver o Monte Tavros, o Vale de Beda e uma bela baía cercada por pontões. Sem imaginar isso, sob a montanha fica uma base secreta de submarinos. Tom, exatamente como os soviéticos planejavam. Inaugurado em 1957, o objeto 825 surgiu durante a Guerra Fria, escavado na montanha para abrigar submarinos soviéticos. Agora desativado, tornou-se um museu onde visitantes pagantes percorrem seus túneis com interesse passageiro. Um fascinante relicário do passado, você pode pensar. Mas o objeto 825 pode não ser apenas o remanescente que parece ser. Porque se sua posição no Mar Negro teve importância estratégica durante a Guerra Fria, ela não é menos significativa agora. Um esconderijo conveniente na costa sul da Ucrânia, enquanto a Rússia enfrenta dificuldades para proteger sua frota no Mar Negro. E há indícios claros de que, longe de ser esquecida, essa antiga base de submarinos está prestes a ser reativada. Em fevereiro de 2025, surgiram imagens mostrando duas novas barreiras flutuantes na entrada do porto. Barreiras! Elas só existiriam se o Estado russo tivesse algo lá dentro que quisesse proteger desesperadamente. Se for verdade, o objeto 825 pode estar retornando inesperadamente. Um centro estratégico, Balaclava, e o objeto 825 ficam hoje na Crimeia, Ucrânia ocupada. A Rússia anexou essa área em 2014, mas ela é disputada há séculos. Ligando a Europa à Ásia e estando a fácil alcance da África e do Mediterrâneo, é o centro de uma teia estratégica. Agora, não precisamos de uma aula completa de história aqui, mas para te dar uma ideia do cenário político, no último século, a Crimeia foi controlada por Romanov, tártaros, nazistas, União Soviética, Ucrânia e Federação Russa. Por gerações, o porto de Balaclava foi passagem para tráfego marítimo civil e militar. Não é de se estranhar, então, que enquanto a superpotência mundial estava entre os destroços remanescentes da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria começava a se intensificar, esse ponto costeiro tenha sido escolhido como o local perfeito para uma nova base de submarinos. Os planos do objeto 825 GTS surgiram em 1947, ainda como ideia. Na época, sensível ao risco da Guerra Fria, o líder soviético Iosif Stalin confiou ao oficial Leventry Berryer uma tarefa especial: definir o melhor local para um complexo de manutenção de submarinos. De preferência em local oculto, mas bem posicionado para um ataque de retaliação. Após anos de busca, Berryer achou o local ideal em 1953. A geografia natural da Baía de Balaclava fazia com que sua entrada estreita e sinuosa, com encostas íngremes, pudesse ser facilmente defendida e camuflada. Esta base permitia aos submarinos resistir e lançar ataques. Nessa época, Stalin havia morrido e, na turbulência que se seguiu, a Guerra Fria estava entrando em um novo patamar de tensão. Estados Unidos e União Soviética já expandiam seus arsenais nucleares. Além disso, os soviéticos passaram a investir muito na expansão de suas forças navais. Porém, os efeitos catastróficos de Hiroshima e Nagasaki, anos antes, já mostravam o quão devastador era um bombardeio nuclear. Se isso ocorresse sobre Balaclava, a rota para a autoestrada oceânica seria bloqueada e submarinos caros poderiam se perder. Seria um duro golpe para a frota do Mar Negro soviética. Resumindo, se descobrissem sua localização, os submarinos soviéticos seriam alvos fáceis. A solução natural era escondê-los e construir toda a instalação subterrânea. Isso frustraria satélites espiões e permitiria que submarinos entrassem e saíssem do objeto 825 submersos, tornando-os quase invisíveis. O buraco de saída característico que levava ao mar, no lado norte da montanha, podia ser camuflado com redes de camuflagem. Esse é o submarino mais James von Willard que já existiu. Eu adoro isso. Escondido à vista de todos, como deve imaginar, não é simples ocultar uma base militar sob uma montanha. Construir o objeto 825 foi um grande empreendimento. De repente, Balaclava virou um grande canteiro de obras, cheia de trabalhadores e engenheiros.
Isso significou uma grande reviravolta para os moradores de Balaklava. Mas, no mundo exterior, ninguém sabia que isso estava acontecendo. Porque sim, se a própria construção já não fosse desafiadora o suficiente, toda a operação ainda precisava ser realizada em segredo. O local virou cidade fechada, foi classificado como secreto e sumiu dos mapas por 50 anos. E, obviamente, isso não era discutido abertamente, pelo menos não além da cerca de arame farpado. O único sinal de que algo sério havia mudado foi um repentino e rigoroso aumento na segurança ao redor da cidade. Fotografar foi proibido e torres de observação camufladas e postos de controle apareceram para barrar visitantes. Se tentasse entrar em Balaklava, era melhor ter um bom motivo. Até os moradores estavam confinados, com restrições para amigos e familiares. Nem adianta se sua tia Maria morasse em Balaklava. Você não iria aparecer para um chá improvisado tão cedo. Pelo menos não, a menos que você tivesse uma pilha de documentos necessários para uma visita de curto prazo. Com o segredo em torno da cidade, iniciaram a construção do objeto 825. A unidade especial 528 foi criada para supervisionar a construção da base subterrânea de submarinos. A unidade 528, com engenheiros e pessoal da frota do Mar Negro, assumiu o ambicioso trabalho de escavação e construção. Mas construções subterrâneas não eram novidade para o governo soviético. Somente na cidade fechada de Sevastopol, uma verdadeira toca de coelho de estruturas subterrâneas e catacumbas já existia há décadas. No livro Crimeia Desclassificada, Korsan Dmitrievich escreve que a área sob Sevastopol é estimada entre 315 mil e 350 mil quilômetros quadrados. Isso inclui mais de 600 bunkers, dos quais apenas cerca da metade está registrada estatisticamente. A frota do Mar Negro possui cerca de 100 estruturas subterrâneas. Na Rússia, centenas de quilômetros de túneis à prova de bombas nucleares estavam prontos, mas sua construção exigiu muito trabalho. A construção do objeto 825 sozinho levou 8 anos de trabalho exaustivo. O trabalho subterrâneo custou 67 milhões de rublos soviéticos e os equipamentos e sistemas de suporte de vida somaram mais 65 milhões. Para criar o espaço, foram removidas 120 mil toneladas de montanha sólida, abrindo caminho para uma grande rede subterrânea. Isso só seria possível com perfuração e detonação sucessivas, como na mineração em rocha dura. Os trabalhadores perfuravam poços na rocha, enchiam de explosivos e aguardavam de longe. Era a União Soviética. Talvez fossem tipo Bruce Willis. O vazio resultante podia então ser limpo dos entulhos e uma forma de concreto era construída para reforçar a estrutura. Para manter o sigilo, os suprimentos chegavam e as rochas eram removidas e descartadas sob a cobertura da noite. Escondido lá dentro de uma montanha, com barcaças entrando silenciosamente à noite. De novo, isso aqui é coisa de James Bond, né? Só que do lado dos vilões. A entrada do objeto 825 está em uma enseada estreita na Baía de Balaklava, dificultando a observação do mar aberto. Em ataque nuclear, o canal de entrada poderia ser selado com portas blindadas. Altura de 7 metros, largura de 10 e espessura de 2 metros. O complexo foi projetado para resistir e ficar selado após uma explosão nuclear de 100 quilotons. Para contextualizar, isso é cerca de 6 vezes o poder da bomba lançada sobre Hiroshima, aliás. Então é realmente uma explosão muito grande. Se isso ocorresse, a base abrigaria até 3.000 pessoas contra a radiação. Talvez. O objeto 825 recebeu suprimentos próprios de ar e combustível para operar de forma independente. Geradores a diesel potentes manteriam tudo funcionando se Maine ficasse sem energia. E até havia linhas ferroviárias subterrâneas. O objeto 820 foi criado no complexo para armazenar torpedos e armas nucleares. Os 10.000 metros quadrados do objeto 825 consistiam em câmaras e túneis conectados. A base tinha dique seco, oficinas, posto de comando reserva e acomodações para oficiais e equipe. Havia até uma padaria e um hospital, o que era interessante. Com 602 metros, a câmara central abrigava até 7 submarinos da frota do Mar Negro. Esses submarinos eram dos projetos 613 e 633 soviéticos, chamados classes Whisky e Romeo pela OTAN, inspirados no submarino alemão.
Tipo 21, os 613 tinham motores a diesel e elétricos, com 76 metros de comprimento. Chegou poucos anos depois. O 633 tinha comprimento similar, mas com sonar e rádio melhores, além de capacidade para 14 torpedos, não 12. Os soviéticos produziram poucos desses, pois o 633, que gastava muito diesel, logo foi trocado por submarinos nucleares. Como curiosidade, o projeto foi licenciado para a China, que produziu mais unidades e, segundo relatos, ainda as usa para treinamento e defesa estática. Voltando ao objeto 825, o complexo era grande, mas não único. Cada frota da Marinha Soviética tinha sua própria base, incluindo as do Norte, Báltico e Pacífico. Relatórios da CIA indicam que antes de 1958, a Força Aérea Soviética construiu vários bunkers subterrâneos como postos de comando para a defesa aérea. A base foi concluída em 1961 e desde então serve para armazenar, manter e reparar submarinos da frota do Mar Negro. Entre 170 e 230 pessoas trabalhavam no local, no cais e em engenharia. 50 pessoas eram responsáveis por guardar a base, mantendo sempre o sigilo. Só um submarino podia entrar ou sair da estação por vez e apenas à noite. Funcionários só podiam ir à sua área sem acesso a outros locais, identificados por cores diferentes. Como Dmitrievich diz, quando perguntavam onde você trabalha, cada funcionário, mesmo em casa, tinha que responder não sei, aposentadoria. A base continuou em operação por mais de 3 décadas, mas seu valor estratégico foi diminuindo gradualmente. A economia soviética vinha enfraquecendo há anos, sobrecarregada em parte pelo excesso de gastos militares. No fim dos anos 1980, regimes comunistas do leste europeu caíram como dominós, culminando com a queda do Muro de Berlim em 1989. No início dos anos 90, a Guerra Fria finalmente acabou de vez. Após a dissolução da União Soviética, em 1991, a Crimeia integrou a Ucrânia independente e a frota do Mar Negro foi dividida entre Ucrânia e Rússia. A região deixou de ser fortaleza naval e virou área disputada. Em 1993, 2 anos depois, o objeto 825 foi fechado e quase abandonado. Os russos extintos retiraram seus equipamentos e saqueadores levaram o restante. Tubulações, cabos, tanques e metais foram aos poucos integrados à economia local. O último submarino soviético deixou a Baía de Balaklava em 1996. Em 2000, a instalação passou a ser protegida pelas forças navais da Ucrânia. Sem mais uso ativo, o Ministério da Defesa da Ucrânia transformou o objeto 825 em museu naval. Com os primeiros visitantes em 2003, após 50 anos, o véu foi retirado desse local secreto. Pela primeira vez, membros do público puderam ver por si mesmos, mas essa não é o fim da história. E bem, se fosse, provavelmente não estaríamos falando sobre isso hoje. Porque museus navais, se as pessoas se interessarem por isso, embora eu realmente gostaria de ver essa coisa, seria legal. Talvez eu devesse ter feito isso, acho que eu voltaria atrás. Após mais de 10 anos como museu, tudo estava prestes a mudar para o objeto 825 novamente. Em 2014, com a anexação da Crimeia, Balaklava voltou à jurisdição russa. O objeto 825, hoje Museu Subterrâneo de Balaklava, virou filial do Museu de História Militar de Fortificações da Rússia. Mesmo assim, os visitantes continuaram vindo, segundo um avaliador do TripAdvisor da Rússia. Em 2024, onde mais você pode passar por baixo de um submarino, de verdade suspenso no ar, em uma instalação especial antinuclear com mais de 100 metros de profundidade, é algo tão específico que suponho não existir em outro lugar. Para o mundo exterior, parecia que isso era realmente só um museu, mas há rumores de que algo mais, bem menos histórico, está acontecendo lá. Até agora, lidamos com as coisas que sabemos. Bem, tanto quanto podemos saber sobre um local secreto de um estado notoriamente sigiloso. A partir daqui, entraremos em domínios mais obscuros de conjectura e suposição. Podemos supor várias coisas, mas investigar o uso atual do objeto 825 gera mais perguntas que respostas. Vamos retomar rapidamente a pergunta principal do início do vídeo.
A Rússia está reativando essa base subterrânea? Há apenas uma pequena quantidade de evidências que podemos investigar aqui, mas algumas evidências realmente existem. Em fevereiro deste ano, o grupo tártaro da Crimeia, Atesh, compartilhou um vídeo no aplicativo de mídia social Telegram. O vídeo mostrava duas barreiras flutuantes na entrada do porto de Balaklava. A legenda em inglês dizia: ocupantes russos usam novamente uma antiga base subterrânea de submarinos, antes museu para fins militares. O objeto 825 GTS em Balaklava é um complexo subterrâneo que abriga submarinos e oferece reparos e manutenção. Fim da citação. Agora, claramente, não há necessidade de proteger um local de museu com barreiras desse tipo. Elas provavelmente serão usadas para proteger ativos valiosos de drones navais e aéreos ucranianos. Mas se isso for verdade e a Rússia realmente estiver reutilizando a base, é improvável que seja para submarinos. Como o objeto 825 existiu como museu por tanto tempo, já sabemos bastante sobre como ele é. Ou melhor, sabemos como ele era antes. Enquanto o objeto 825 foi projetado para acomodar perfeitamente os submarinos soviéticos das classes Whisky e Romeo, os atuais navios da classe Kilo da frota do Mar Negro são muito mais largos. Eles não caberiam nessa estrutura dos anos 1960. Em vez disso, John C. Kasuk, um especialista em defesa da Fundação Jamestown, já apresentou uma teoria de que a Marinha Russa pode estar usando a base para seus navios de superfície menores. Nos últimos anos, as forças ucranianas causaram grandes danos à frota do Mar Negro, atingindo navios importantes como o cruzador Moskva, que afundou em abril de 2022. A Ucrânia atacou submarinos russos em docas secas, obrigando a Marinha Russa a movê-los de Sebastopol para Novosibirsk. Dali sugere que o objeto 825 provavelmente será renovado para permitir que abrigue navios maiores, declarando, abre aspas, o fechamento dos estreitos turcos, devido à guerra de Vladimir Putin, cortou a ligação entre o esquadrão do Mediterrâneo e a frota do Mar Negro. Navios de guerra russos ficam isolados e vulneráveis a ataques ucranianos. Como a Rússia quer manter a Crimeia e reforça as defesas da península, faz sentido reestruturar Balaklava, pois suas restrições atuais a tornam inadequada para seu propósito original. Fim de citação. Mas esta não é a primeira vez que surgem rumores sobre a reabertura do local. Em outubro de 2022, a Baía de Balaklava passava por reformas para abrigar navios de guerra ou submarinos de grande porte. Imagens foram compartilhadas mostrando obras em andamento, iniciando com guindastes flutuantes, barcaças e estacas na baía. Isso poderia ser explicado como instalação de mais ancoragens para iates, mas alguns citaram a construção de um novo cais para navios de guerra. Segundo o Naval News, em 2022, o momento e o contexto mostram claramente que é uma nova instalação naval. Além disso, acreditava-se que o trabalho chegara ao objeto 825, com o corredor de entrada restaurado. Na época, acreditava-se que a base esconderia submarinos com mísseis russos dos mísseis antinávio ucranianos. O que resultou disso? Não podemos ter certeza, e isso torna essa história tão frustrante. Se as forças russas reforçavam as defesas da Baía em fevereiro de 2025, o trabalho iniciado em 2022 pode ainda estar em andamento. Por outro lado, talvez este seja um projeto totalmente novo para colocar o objeto 825 de volta em uso. Agora, essa é a resposta mais plausível. Este esconderijo subterrâneo será reutilizado para armazenamento protegido e reparos, servindo como abrigo para pequenas embarcações de superfície e USVs, veículos de superfície não tripulados ou autônomos. São barcos drones com explosivos. De certa forma, podemos pensar nisso como uma instalação fortificada pronta, com todo o peso defensivo que vem de estar baseada no subsolo. Apesar de seu design e localização terem sido valiosos para lançar e proteger submarinos na Guerra Fria, armas modernas como os USVs transformaram a guerra. Com Sebastopol sob forte ataque da Ucrânia, a Baía de Balaklava e o objeto 825 podem ser reforçados como base mais protegida e resistente a drones. Seus cantos estreitos e defensáveis seriam ideais para esconder barcos rápidos, campos minados ou enxames de drones. Ou talvez tudo isso seja apenas fumaça e espelhos.
em um grau que ainda não consideramos. Enquanto escrevemos na segunda metade de 2025, o objeto 825 segue aberto como museu. Ingressos online, 700 rublos, adultos, e 350, crianças acima de 7 anos. Por isso, você receberá um audioguia para narrar sua visita pela exposição. Então, se você for corajoso o suficiente, pode ir lá e ver o local por si mesmo, mas provavelmente não vá. No fim, não podemos ter certeza. Talvez isso seja adequado para um lugar criado em segredo e mantido oculto por 75 anos, desde a década de 1950. A resposta para o que está acontecendo no objeto 825 ainda precisa ser: eu não sei. Obrigado por assistir.